Muy buenas noches, Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui en Panamá, no Panamá e todos os ministros todos os ministros aqui presentes y sus congregaciones e suas congregações también los ministros e também os ministros en diferentes naciones em diferentes y sus nações congregaciones e suas que congregações están conectadas que estão con conectadas esta com transmisión. esta transmissão. Un saludo muy especial para el misionero Dr. E uma Miguel saudação muito especial para o Bermúdez missionário Dr. Miguel y el Bermúdez ministro Marim allá e o ministro en Maracaibo, lá Venezuela, em Maracaibo, Venezuela, Jairo Ordóñez, Jairo donde Ordôñez, se encuentra onde se encontra el misionero Miguel o missionário Bermúdez Miguel Bermúdez Marim y toda la e congregación. toda a congregação lá. Que Dios le bendiga Que a todos, Deus abençoe a todos, los guarde, os guarde, nos abra las escrituras nos abra as Escrituras y el entendimiento e o entendimento para entender. entender. Quero estender minhas condolências y as condolências da Igreja à Grande Carpa Catedral em Caiei, Porto Rico, pela partida do Senhor Gil Rivera Rodrigues, Gilberto Rivera Rodrigues, aos seus filhos, sua esposa Raquel Vasques Santiago de Rivera e aos seus filhos Gil Alberto Rivera Gilito, Gabriel Rivera, Obed Rivera, Sara Liz Ivonne Iris Delis Sara Liz Wons, Hernández Iliadelis Hernandes y a sus nietos e aos seus netos e aos seus netos Elizabeth Rivera, Elizabeth Rivera, Sharon Rivera, Sharon Rivera, Charali Rivera, Sherali Rivera, Jennifer Rosário, Jessica Hernandes, Yalisa Guevara, Yalisa Guerra, Halissa Guerra, Aaron Guerra, Aaron Guerra, Kiana Rivera, Gabriel Rivera, Julián Rivera y todos e los demás familiares todos os demais familiares de Gilberto Rivera Rodrigues que partiu nestes dias. Recebam minhas condolências e as condolências da Igreja em Caiei, Porto Rico, a Grande Carpa Catedral. E saibam que quando a pessoa parte dessa terra, ainda está viva, mas em outro corpo, esperando a ressurreição. Portanto, todos os crentes em Cristo, quando morrem, vão ao paraíso, esperam a ressurreição para voltar a viver em um corpo físico eterno e jovem para
toda a eternidade. Portanto, os crentes em Cristo, disse São Paulo, que são consolados com essas palavras de Deus, da parte de São Paulo, de que haverá uma ressurreição de todos os crentes em Cristo em corpos eternos, corpos glorificados e jovens para toda a eternidade. E sejam consolados os vossos corações nessas palavras, todos os familiares de Gil, como carinhosamente o chamamos, Gilberto Rivera Rodrigues, pai de Rilito, ao qual amamos muito. Rilito também. Gil Alberto Rivera. Que Deus os abençoe a todos e console vossos corações. Agora vamos ler a Escritura em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 ao 19, que diz da seguinte maneira: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti. Semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Hoje, sexta-feira, 24 de março de 2017, teremos a introdução do tema da Escola Bíblica do próximo domingo, 26 de março de 2017, que é um profeta como Moisés. Podem sentar, queiram ter a bondade. Diz Amós, capítulo 3, versículo 7. Pois não fará nada o Senhor Deus sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Isto é do que Deus falou em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19, o qual nós lemos nesta noite. Os profetas são predestinados desde antes da fundação do mundo para serem profeta. Em alguma parte do programa divino estará sendo desenvolvido aqui na terra. Por isso, Deus envia os seus profetas com as duas consciências juntas, para que assim possam ouvir de Deus o que tem que falar ao povo de Deus que está sob o pacto divino correspondente ao tempo em que Deus envia esse profeta mensageiro com a palavra que
lhe revela, que lhe dá, a qual coloca no seu coração, em sua mente e na sua boca, para que fale ungido com o Espírito Santo essa palavra de Deus para o povo que está sob o pacto divino. Existem profetas enviados para o povo judeu e profetas enviados para todos os povos. Como diz Deus a Ezequiel. E como fala também ao profeta Jeremias. E como também foi o profeta Isaías que profetizou para nações gentias também. O profeta Elias foi um profeta para judeus e para gentios também. Portanto, encontramos que assim como há profetas para um só povo, que é Israel, ou o cristianismo ou igreja do Senhor Jesus Cristo. Há profetas que são para judeus e para os gentios ao mesmo tempo. Como foi o profeta Elias? Como foi o profeta Eliseu também? O profeta Jeremias também foi, diz Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo que te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Ou seja, que Jeremias foi um profeta também para todas as nações. Existem também profetas para eras, como foram estes profetas, e há profetas para dispensações. Uma era é um período de tempo do trato de Deus com o povo que está sob o pacto divino para esse tempo, para uma parte do programa de Deus para este tempo do trato de Deus com o povo. Mas existem profetas dispensacionais que cobrem toda uma dispensação. Existem 7 profetas para 7 eras de uma dispensação. Portanto, um profeta dispensacional
traz a mensagem de Deus para toda a dispensação. Um profeta para uma era de uma das eras ou etapas dessa dispensação. Traz a mensagem de Deus dessa dispensação, a parte que lhe corresponde à era que está vivendo esse mensageiro. Portanto, uma mensagem dispensacional é maior que um mensageiro. Uma mensagem e um mensageiro dispensacional é maior que um mensageiro e sua mensagem para uma etapa dessa dispensação. Também há 7 dispensações e há 7 mensageiros dispensacionais. Quando se fala de um profeta como Moisés, tem que ser um profeta dispensacional. Mas os profetas de eras o representaram, tipificaram temporariamente. Mas aquele que fica com o ministério de um mensageiro dispensacional é aquele mensageiro para a dispensação que corresponde. Por exemplo, as últimas 3 dispensações são a dispensação da graça e seu mensageiro é o Senhor Jesus Cristo, com a mensagem da graça, do Evangelho da Graça. E nessa dispensação vieram diferentes mensageiros para a dispensação da graça com os gentios, começando com São Paulo e terminando com o reverendo William Branham. Depois vem o entrelace da dispensação da graça com a mensagem do Evangelho do Reino e a dispensação da graça se junta ou se entrelaça com a dispensação do reino. Portanto, também o mensageiro da dispensação da graça, o último, se entrelaça com o mensageiro da dispensação do reino. Tão simples assim. Portanto, corresponde introduzir ao mensageiro da 7ª era da graça ao mensageiro da dispensação do reino. Assim como Jesus foi introduzido por João Batista, que foi o 7º mensageiro da dispensação da lei. É simples todo o programa divino. E por isso, algumas vezes, alguns não compreenderam, porque o olham desde o ponto de vista intelectual, mas é mais simples do que as pessoas imaginam. Um profeta como Moisés é um profeta dispensacional. E esse é o tema. E esse é o tema para a escola bíblica e estudo bíblico do próximo domingo, primeiro Deus. Através deste profeta, como Moisés, como foi Moisés e como foi Jesus, é que no meio do cristianismo haverá uma revelação grande da parte de Deus para dar a fé para ser transformados aos crentes em Cristo do tempo final, que serão chamados, juntados, preparados para serem transformados, recebendo a fé de rapto ou fé de transformação correspondente a este tempo final, na era da pedra angular. Era paralela à era da primeira vinda de Cristo, assim será neste tempo final. Por isso,
Deus enviou o precursor da da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, assim como tinha enviado João Batista para precursar a primeira vinda de Cristo na era de pedra angular daquele tempo. Portanto, o mensageiro dispensacional Jesus Cristo, naquele tempo, veio a ser a pedra de ângulo que os edificadores rejeitaram, a pedra que coroava a igreja do Antigo Testamento sob o pacto que foi dado sob a lei. E agora, Jesus Cristo foi um profeta como Moisés, um profeta dispensacional. Por isso, sua mensagem cobre toda a dispensação da graça, como a mensagem de Moisés cobre toda a dispensação da lei. A mensagem do mensageiro que virá no último dia, que o reverendo William Branham foi o precursor desse mensageiro que virá neste tempo final, que será um profeta como Moisés. Sua mensagem cobrirá toda a dispensação do reino. Tão simples assim. Isso será uma mensagem dispensacional que trará esse mensageiro como Moisés. Esse mensageiro, esse profeta como Moisés. No próximo domingo, primeiro Deus, teremos o estudo. Hoje somente é uma introdução para o próximo domingo de estudo bíblico da Escola Bíblica. Teremos mais detalhes sobre este tema, um profeta como Moisés. Passem todos muito boa noite. Mas, antes, se alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer nestes momentos e oraremos por você para que Cristo receba em seu reino. Aqueles que estão nas outras nações também podem vir a Cristo nosso Salvador, para recebê-lo como único e suficiente Salvador, para que Cristo receba em seu reino e o coloque em seu corpo místico de crentes. Recordem que é Jesus Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, quem recebe e coloca no seu reino aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. Porque não há outro nome no qual podemos ser salvos, exceto no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim é na dispensação da graça. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. Com nossos rostos inclinados, nossos olhos fechados. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que aqui e nos outros países estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-os em Teu reino, te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora repitam comigo essa oração que farei por todos vocês. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, venho a Ti e apresento a Ti, Senhor Jesus Cristo, todas essas pessoas que estão Te recebendo como único e suficiente Salvador. Te rogo, os recebas em Teu reino, perdoe seus pecados, com Teu sangue os limpe de todo pecado e
lhes dê vida eterna. Te rogo, em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, aqueles que receberam a Cristo como Salvador perguntarão: quando podem nos batizar? Porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16. Portanto, bem podem ser batizados aqueles que receberam a Cristo como único e suficiente Salvador. E no batismo em água, lembrem que o que tira os pecados é o sangue de Cristo. Mas o batismo em água foi ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, porque no batismo em água, a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Lembrem que estávamos em Cristo, como gens do pensamento divino, assim como estávamos em nosso Pai terreno, fisicamente. Assim também estávamos em Cristo eternamente. Por isso, o batismo em água, no batismo em água nos identificamos com Cristo, nosso Salvador. Até mesmo o próprio Jesus Cristo foi batizado por João Batista, e quando subia das águas batismais, veio o Espírito Santo sobre ele, ungido com o Espírito Santo. E assim também, primeiro ele batizava as pessoas e depois Deus o batiza com Espírito Santo e fogo. Em algumas ocasiões, receberam o Espírito Santo e em seguida foram batizados, mas o normal é ser batizados primeiro, depois Deus os enche do Espírito Santo. Podem ser batizados quando o ministro aqui lhes disser que podem ser batizados assim que podem ser batizados. Lembrem que na igreja primitiva, logo em seguida que criam, eram batizados. E o eunuco, quando ia com Felipe, e Felipe lhe falou porque ele queria saber que dizia, o que significava uma profecia, uma escritura. Ele falou o cumprimento dessa escritura, e o cumprimento é Jesus Cristo, e disse: posso ser batizado, ali tem água. Em seguida que creu, viu as águas onde podia ser batizado, e Felipe o batizou. Assim que, tem água? Sim, tem água. Podem ser batizados e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E até o próximo domingo, primeiro Deus, no estudo bíblico da escola dominical. Deus os abençoe e passem todos muito boa noite. Deixo com vocês o ministro Ariel Serhut nestes momentos. Ese aplauso más fuerte para la gloria de Dios. Gracias al doctor William Soto Santiago.
las personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hay personas que le estarán atendiendo en este momento. También hay ministros que le bautizarán en el nombre del Señor Jesucristo. Se va a realizar esa actividad en la parte externa, en la piscina.